Bem-vinda ao Sport Center. Tá esperando então aí na sala de coletivas, certo? Tudo bem, Marcela, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes, tá? As coisas estão se ajeitando aqui na sala de coletiva, a gente tá aguardando o técnico Dorival Júnior, né? Foi um jogo bem cheio de confusões, digamos assim, principalmente nessa etapa final, né? O Corinthians acaba sendo derrotado, vinha de 3 vitórias consecutivas, tava conseguindo segurar o empate aqui em Bragança Paulista com um jogador a menos, né? Porque o Martínez foi expulso aos 14 minutos do segundo tempo, mas aí então o Pita consegue fazer esse gol da virada, né? 2-1, o John acabou cruzando a bola ali na área, ele de cabeça finalizou nas costas do Anchileri e aí o Red Bull Bragantino consegue essa virada importante. Beleza, já estava nos acréscimos, 46 minutos, o jogo caminhando pro fim, 5 minutinhos de acréscimo, mas eu tô olhando aqui pra ver se o Dorival chega, tá? Mas aí começa uma grande confusão, o Charlie discutindo com outros jogadores ali próximo à área, ele acaba levando um amarelo, a Edna levanta o cartão amarelo para ele, depois ela acaba sendo avisada ali pela cabine do VAR de que o lance seria para expulsão, demora alguns minutos para analisar, ela nem chegou a ir até a cabine do VAR para ver o lance e acabou expulsando o Charles ali. Então o Corinthians estava com 2 a menos, né? O Martínez que foi expulso, depois o Charles. Lembrando que o Corinthians conseguiu empatar antes com o gol do Yuri Alberto. Mas aí veio essa virada. Bom, final de jogo, o jogo foi até 58, demorou muito, assim, os acréscimos ultrapassaram, os 5 minutos de acréscimo foram ultrapassados. No apito final, aí sim, aquela confusão, o Dorival saiu correndo ali da área em que ele estava, em direção à Edna, o filho dele, o Lucas, né, auxiliar técnico, foi atrás dele tentando tirar, Fabinho Soldado foi pra lá também, o Mauro ali da equipe técnica, jogadores, a maior confusão, a polícia militar fazendo um cerco ali em torno da comissão de arbitragem e aí a confusão se deu por algum tempo por ali, né? A gente tá aguardando agora o Dorival para saber o que ele vai falar sobre tudo o que aconteceu. Ele tava bem nervoso ali na saída final, os jogadores também contestando muito a arbitragem nesse jogo e de quebra aí o Corinthians que vinha de 3 vitórias consecutivas acaba sendo derrotado pelo Red Bull Bragantino que vinha de 4 derrotas e consegue uma vitória importante em casa. Então eu tô aqui, Marcela, qualquer novidade eu chamo vocês, daqui a pouquinho o Dorival tá chegando. Tá certo, Lili, mas depois você vai voltar em um outro programa, porque o nosso Sport Center tá ficando por aqui. Só sequência de vitórias interrompida, né? Depois daqueles 3 jogos só vencendo, o Corinthians infelizmente perde hoje. Mas antes de falar do jogo, pessoal, eu preciso falar a respeito dessa senhora, essa tal de Dona Edna. Essa árbitra fraca e ridícula que vem atrapalhando muito o futebol brasileiro. Tá de brincadeira, mano. Como é que essa cidadã, ela faz parte da elite da arbitragem brasileira? Isso mostra o quanto a arbitragem brasileira é uma porcaria. Quando você tem árbitros desse nível apitando uma Série A. É ridículo, cara, é ridículo. Tem uns árbitros ruins do futebol brasileiro, mas essa mulher é a cereja do bolo, pessoal. Aquele segundo cartão que ela deu pro Martínez foi um negócio escabroso, mano. Foi uma vergonha, foi ridículo, um absurdo. Sem contar também, cara, a expulsão do Charles, o cartão vermelho que ela deu pro Charles, num lance que ela viu, ela estava muito próxima do lance, quando supostamente o jogador do Bragantino tomou um tapa na cara. Cara, como é que ela recebe talvez um comunicado do VAR e expulsa o cara sem ao menos ir lá ver o que aconteceu? Vai no vídeo ver o que aconteceu. Cara, e mesmo depois da expulsão do Martínez, quando estava 1-0 pro Bragantino, o Corinthians ainda teve fôlego para empatar, buscou o empate. Mas, cara, por incompetência própria, mano. Viu um time aí que vinha de 4 derrotas consecutivas empurrar o Corinthians pro campo de defesa. Tava ali meio telegrafado que ia tomar o segundo gol, cara. O Dorival não pode ser tão passivo assim, mano. E o Dorival erra muito. Quando o Ranieri saiu machucado, de novo o Ranieri, lesão na coxa, tá podre também, hein? E coloca lá o Anchileri, mano. E ainda tem corintiano que acha esse cara bom. Esse cara é horroroso, pessoal. Ele pratica um pênalti imbecil ainda no primeiro tempo, dando de bandeja aí o gol do Bragantino. Naquele pênalti ridículo que ele dá um tranco nas costas do cara. E no segundo gol do Bragantino ele não faz nem cócegas pra tentar fazer uma marcação e evitar o cruzamento pra dentro da área. Tá de brincadeira, mano. O Campeonato Brasileiro vai servir pro Corinthians ajustar algumas coisas ainda aí pra cima da Copa do Brasil, mas não pode entrar nesse banho-maria que tá não, mano. Não pode, mano. Demos mole do cacete hoje, mano. Repito, o Bragantino vinha de 4 derrotas consecutivas. Tava indo rumo ao Z4. E o Corinthians, de novo, conseguiu perder pra um time que tá brigando lá embaixo, mano. Somos o Robin Hood do futebol. Galera, acabou o futebol, velho. E vocês se atentando a Leão e Oswaldo de Oliveira. O que foi feito lá em Bragança foi uma das maiores aberrações que teve no futebol.
E por incrível que pareça, a Edna estava lá no meio. Um pênalti que foi Mandrake, no final, muitos pênaltis igual ela não deu. Então tem coisa que só o futebol promete pra gente. Que vergonha, CBF. É isso. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja, vamos por partes. Primeiro, a Edna. Gente, todo jogo que a Edna apita é isso, ela é muito ruim. E não é porque ela é mulher, gente, é porque ela é ruim. Ela deixa o pau cantar, ela deixa os jogadores tomar conta do jogo, ela não tem pulso, ela erra pra caramba. Na minha opinião, errou nas 2 expulsões do Corinthians. Isso é uma coisa. Segunda coisa, pô, Choca e Gustavo Henrique, 2 gigantes, como é que toma um gol de cabeça dentro da pequena área nos acréscimos? Angileri, pelo amor de Deus, que pênalti infantil, e não acerta um cruzamento. E olha, esse time do Red Bull, fazia tempo que eu não vi um time do Red Bull tão ruim como esse, hein? Depay, o Depay precisa jogar bola, pô, o Depay andou em campo, foi dar um chute com 15 minutos do segundo tempo, é pouco, pô. O Corinthians foi roubado pela arbitragem. Essa é que é a verdade. O Corinthians foi garfado, foi roubado pela arbitragem. Meteram a mão no Corinthians numa arbitragem péssima da dona Edna, né? A senhora Edna, que aliás é uma árbitra fraquíssima, sempre foi. Uma árbitra horrorosa, uma árbitra péssima, não dá pra entender como é que ela faz parte do quadro de arbitragem da CBF. Aliás, é um árbitro pior do que o outro na CBF, né? É um juiz pior do que o outro. E aí, eu não falo que o Corinthians foi roubado pela arbitragem por causa do pênalti no primeiro tempo, porque o pênalti do Angileri aconteceu. Vamos dizer o que é verdade aqui. O pênalti do Angileri aconteceu. O Angileri deu um tranco por trás do jogador do Red Bull Bragantino e o pênalti aconteceu. A árbitra não marcou o pênalti dentro de campo. Fraquíssima que é, ela não marcou o pênalti dentro de campo. Quem marcou o pênalti foi o árbitro de vídeo que marcou o pênalti. Mas aí depois ela expulsou no segundo tempo o José Martínez. E complicou demais o Corinthians. O Martínez não merecia ter sido expulso. Foi uma garra-garra ali na área, não aconteceu nada pro Martínez sequer tomar o cartão amarelo. Foi o segundo cartão amarelo do Martínez. E por isso ele foi expulso. Lamentável. E aí complicou demais a situação do Corinthians. Embora o Corinthians tenha conseguido empatar o jogo, mesmo com 10 jogadores em campo, mesmo com um jogador a menos em campo, o Corinthians conseguiu empatar o jogo numa belíssima jogada do Memphis Depay, o chute, o rebote do goleiro e o gol do Yuri Alberto. Mas com 10 jogadores em campo, o Corinthians não suportou a pressão do Red Bull Bragantino. É muito difícil você jogar com 10 jogadores em campo, com um jogador a menos. E no final do jogo ela ainda expulsou o Charles, sendo que o Charles não fez nada para ser expulso. Não fez absolutamente nada para ser expulso. Então, hoje, essa derrota do Corinthians está na conta da arbitragem. Porque se o José Martínez não fosse expulso, a história seria outra. O Corinthians teria, com 11 jogadores em campo, 11 contra 11, o Corinthians teria todas as condições de conseguir a vitória em cima do Bragantino. Estava perdendo de 1-0, mas teria todas as condições de conseguir a virada e conseguir a vitória em cima do Red Bull Bragantino. O Corinthians que perdeu para o Bragantino no primeiro turno e perdeu para o Bragantino no segundo turno, o que é absolutamente lamentável. Fiel, o Corinthians sofreu mais uma derrota no Brasileirão. E o que poderia virar apenas mais um resultado negativo se transformou em uma explosão de críticas vindas do topo da diretoria. O presidente do clube usou palavras duras para definir a arbitragem, apontando expulsões polêmicas e critérios que, segundo ele, fugiram completamente da lógica. A Fiel precisa saber o que está por trás dessas falas e o que isso pode significar para os próximos jogos.
A reportagem do Meu Timão mostra que logo após a derrota, o presidente do clube criticou a atuação da arbitragem, afirmando que os árbitros não estão sendo preparados adequadamente e que o time vem sendo prejudicado em diversos jogos do campeonato. Ele também destacou em lances de expulsões, onde jogadores do Corinthians foram eliminados do confronto. Os critérios foram inconsistentes, agravando a situação do time em campo. Fiel, isso não é apenas reclamação isolada. Quando o presidente de um clube grande como o Corinthians usa termos fortes como aberração para se referir à arbitragem, é sinal de que algo está realmente fora de controle. Não se trata de reclamar por perder, trata-se de buscar justiça, clareza e critérios iguais para todos. O time precisa dessa retaguarda, porque fora de campo os adversários também batem nessa porta. Além da fala contundente, o dirigente cobrou da entidade que regula o futebol nacional, no caso a CBF, providências e melhorias no preparo dos árbitros. Ele argumentou que esse tipo de erro não pode continuar. O Corinthians e outros clubes estarão à mercê de decisões fora da cancha e isso mina a competitividade. Agora, Fiel, a bola está com o clube, com a arbitragem e com todos nós que assistimos. Se nada mudar, o impacto vai muito além de uma derrota. Vai virar tendência, vai virar insegurança. O Corinthians precisa reagir em campo e a arbitragem precisa responder fora dele. E você, torcedor, acha que o presidente estava certo ao criticar tão forte a arbitragem? Ou acha que essas reclamações atrapalham mais do que ajudam o time? Comenta aqui embaixo, deixa sua opinião. Se curtiu, deixa o like, compartilha com outros corintianos, porque aqui a voz da Fiel tem vez. Valeu, Fiel, tamo junto. Vai, Corinthians!